Muito bem, nós temos um circuito, tá certo? Esse circuito, ele, não é? Ele foi percorrido por uma corrente, né? Nós vimos que depois que esse circuito, né, que essa corrente se estabiliza, passado um determinado tempo, né, essa corrente se estabiliza, né, o circuito, então, ele não tem, não é, mais nenhuma variação no tempo. No entanto, né, vamos lembrar lá dos capacitores. Quando nós estudamos capacitor, o que acontecia? Né? O circuito, inicialmente, né, ele começava a carregar o capacitor. Quando o capacitor estava carregado, né, tá certo? O meu circuito, né, ele entrava, no caso de um circuito RC, né, o que acontecia? Né, parava de circular a corrente e o capacitor estava carregado, ou seja, eu tinha armazenado uma energia no capacitor. No caso do indutor, tá certo? Quando passar um tempo muito longo, aquela corrente agora vai entrar no estado estacionário, eu tenho uma corrente constante ao longo do tempo. Né? A pergunta neste processo eu armazenei energia naquele indutor, analogamente ao que aconteceu no capacitor, eu armazenei energia no indutor? Então vamos dar uma olhada com mais cuidado nisso aqui. Né? Vamos pensar no seguinte, eu tenho aqui de novo, né, eu vou pegar um circuito, tá certo? Eu tenho um resistor, né? Eu tenho aqui um indutor, tá? E eu tenho aqui uma fonte, né, de força eletromotriz. Nós já discutimos, né, que tá certo? A minha equação da malha é a fonte de força eletromotriz, ela me dá, né, uma diferença de potencial epsilon aqui, né, que é igual à perda né, de energia que tem ali ao longo do circuito, tá? Muito bem. Se eu multiplicar tudo isso aqui por I, tá certo? Eu vou ter que epsilon vezes I é igual a LI DI sobre DT mais RI ao quadrado. Ora, essa expressão RI ao quadrado, tá certo? Essa aqui é a dissipação de energia, não é? É a dissipação de energia que ocorre por efeito Joule. Tá? Então nós já sabemos que um circuito qualquer, eu tenho uma dissipação de energia que acontece ali por efeito Joule. Aquele primeiro termo ali, aqui, isso aqui é o ganho de energia. Se eu tenho uma partícula que está percorrendo, não é? Eu sei que uma partícula percorrendo esse circuito, quando ela passa pela bateria, ela ganha uma energia, tá certo? Ela tem aqui um ganho de energia, né? Que é o ganho de energia da partícula aqui, tá certo? Né? Obviamente isso aqui é um ganho por unidade, uma taxa por unidade, né? E vezes I, uma taxa é potência, tá certo? Isso aqui também é a dissipação, que também é uma potência, né? Quer dizer, é a dissipação de energia por unidade de tempo, é o ganho de energia por unidade de tempo, tá? Muito bem, o que acontece aqui no indutor? Né? O que quer dizer esse termo aqui? Esse termo aqui representa a energia, também uma taxa, né? A energia armazenada no campo magnético. A energia armazenada no campo magnético que é feita ali no indutor, tá? Muito bem. Vamos olhar então o que representa esse valor dessa energia aqui. Então nós vamos dizer que a variação da energia do campo magnético com o tempo, ela é aquele termo ali, que é L vezes I DI sobre DT. Bom, se eu tirar o DT daqui, eu posso dizer que o diferencial aqui é L DI, né? E eu posso então integrar dos dois lados. A integral, né, de L DI vai dar, né, L ao quadrado dividido por 2. Tá? Então essa aqui não é a variação, né, é a energia acumulada ali no indutor. Se a gente lembrar aqui, fizer um paralelo, lembra que no caso do capacitor, tá certo? No caso do capacitor, a energia armazenada no capacitor, ela era Q ao quadrado dividido por 2C. Tá?
Então, se você fizer essa analogia, você vai ver, né, que elas têm uma forma parecida, né? A partir disso aqui, tá certo? Eu posso definir agora qual é a densidade de energia dentro daquela região, né? Suponha o seguinte, suponha que eu tenho agora um determinado solenoide, tá? Vamos falar de novo do solenoide. Suponha que eu tenho um solenoide, esse solenoide tem um comprimento L e tem uma área A, né? Vamos trocar esse L aqui, botar um L minúsculo para não confundir com a indutância, tá? A densidade de energia, nesse caso aqui, olha, a minha densidade de energia, U de B, U minúsculo de B, é a densidade, é a energia total que está armazenada dividido pelo volume, né? Se eu tenho uma área A e se eu tenho um comprimento L minúsculo, esse aqui é o volume que eu tenho, né? E eu posso substituir aquilo ali, aquele termo. Eu tenho Li ao quadrado, tá certo? Dividido por 2 vezes A vezes L minúsculo. Então, nós mostramos já, né, no tópico passado, que essa relação L sobre L dentro de um solenoide pode ser escrita como sendo μ0 N ao quadrado, tá certo? Vezes a área A, né? Então eu posso substituir tudo isso aqui, tá certo? Eu posso substituir a minha densidade de energia, vai ser igual, substituindo L sobre L, vai dar, né, 1/2 de μ0, tá? N ao quadrado vezes I ao quadrado. Olha aqui, ó, μ0 N quadrado vezes A corta com A, né? Eu fico μ0 N ao quadrado, I ao quadrado, tá certo? Dividido por 2. Agora, olha ali, tá? Olha agora aquela expressão, tá certo? Olha aquela expressão e veja o seguinte, como é que é o campo magnético, tá? Como é que é o campo magnético dentro, no interior de um solenoide? O campo magnético no interior do solenoide, nós já calculamos, B é igual a μ0 vezes I vezes N. Olha lá, μ0 NI. Se eu multiplicar e dividir por μ0, tá certo? Eu posso escrever aquela expressão como sendo a densidade vai ser B ao quadrado, o campo magnético que está ali, né, dividido por 2 μ0. Tá? Ora, no caso do capacitor, nós vimos que no caso do capacitor, a densidade de energia no campo elétrico era 1/2 de ε0 vezes E ao quadrado. Tá? Então, você pode ter aqui bem definido, né? Isso aqui a gente deduziu, né, para uma geometria simples, que é um solenoide, tá certo? Nós fomos simplificando para poder utilizar as fórmulas de uma maneira mais direta. No entanto, tá, é importante entender que tanto um caso quanto o outro, tá, são casos gerais. Então eu posso dizer que a energia que é armazenada num indutor, quando você passa uma corrente nesse indutor, essa energia ela vai ser dada por esse valor aqui. Ou seja, né, como nós fizemos no capacitor, eu tenho a energia do campo magnético, né, em algum ponto do espaço, ela é dada por essa expressão. Tá? Muito bem. Então, para encerrar, né, esse capítulo, né, falta ver apenas a parte da indutância mútua, tá? Nós vamos ver agora então, e aí nós encerramos esse capítulo, tá? Um minutinho.